Pode voltar pra quem fez? Sempre volta. Sempre volta? Você não joga lama em alguém e fica com a mão limpa. Não tem como. Sempre volta, Dan. Sempre volta. E a vida da pessoa também vai ficar estranha. Da que fez. A que fez não tem sucesso na amarração. Pode ter amor, pode ter mais um ano de sexo aí prolongado. Né? Porque a pessoa que volta, às vezes, volta fissurada. A pessoa volta alucinada, querendo tudo muito. Mas, gente, quem que quer uma pessoa louca? Eu quero um boy saudável do meu lado. Imagina você ter eu alguém... Eu falei, não, a gente não quer, Jorge. Fiquem... Tá bom, vou ficar aqui na minha casa, você fica na sua. Amanhã a gente se vê, tá bom? Eu já não gosto de pessoas que, por exemplo, eu falo assim, não vou mais. Daniel, a gente combinou de ir. Cara, eu não quero ir mais. Pô, então tá bom, então não vai. Então... Eu não gosto de pessoas assim. Eu gosto de gente que fala, não, tudo bem, porque eu sou assim. Não, você não quer ir, imagina, se não quer ir, não vai. Sem problema nenhum. Agora, imagina ter uma pessoa doida atrás de você, querendo sexo toda hora, querendo... E o emocional dessa pessoa deve estar destruído, né? Destruído. Porque ela vai querer... A pessoa tá perdida. A pessoa tá perdida. Ela tem um hiperfoco em alguma coisa agora. Existe um hiperfoco. Aquela pessoa talvez tinha muitos planos na cabeça dela. Ela, de repente, foi colocada num lugar de hiperfoco. Qual que é o foco dela? Você. Daniel, vou Exatamente. Pelo amor de Deus. E a pessoa procura. E, nossa, é insuportável. Não é bom. Tá? Cada um faz o que quer, mas não é bom. Nunca é bom. Nunca é bom. Não existe um caso. Não existe. Nunca é bom. Você pode fazer um adoçamento. O que é um adoçamento? O adoçamento é feito normalmente para pessoas que têm um relacionamento. Que já estão juntas. Exatamente. Porque adoçar é harmonizar. Você harmoniza as diferenças, você harmoniza os conflitos, você harmoniza as discordâncias. Isso não é sobre forçar nada em ninguém. É sobre uma energia positiva para baixar os ânimos, para acalmar talvez aquela personalidade difícil que a pessoa tenha, aquele ciúmes possessivo, aquele super controle que a pessoa carrega. Essas coisas, mas diferente. A amarração ela é problemática. Porque sempre é destrutiva. Nunca tá falando de coisa boa. Primeira vez. Imagina, você tem um boy que vai te amarra. Pelo amor de Deus. Aí você começa a falar, o que tá acontecendo? Eu não queria aquela pessoa. Agora eu tô pensando direto. Exatamente. Então é o espírito ali, ó. O espírito ali. E como uma pessoa pode fazer para se proteger, a vítima? Ele fez para mim, o boy fez para mim. E o que eu faço para me proteger? Dá para descobrir que alguém fez magia para mim? Dá para descobrir por meio de alguém que joga um oráculo. Por exemplo, seja carta, seja búzio ou qualquer outro. Você pode descobrir por meio de uma entidade incorporada. Você vai num centro buscar uma ajuda e o guia fala, fizeram um trabalho para você. Mas tem sintomas do tipo... Tem os sintomas, mas... Eu tô pensando naquele cara do nada. Mas questiona, isso já é o suficiente para questionar. Você não queria alguém, você não queria a pessoa, você saiu daquela relação. E aí você começa a pensar de maneira fissurada naquela pessoa. E você começa a querer. E começa a querer ter vontade de procurar a pessoa, lembranças constantes. Começa a questionar, pelo menos questiona. Será que isso é meu? Porque até ontem você não queria, até ontem você... Deus me livre. Não quero mais. E hoje eu tô hoje aqui... querendo demais. Não tá errado. Tem alguma coisa errada aí. Entendi. Então é esse tipo de coisa. Já vai buscar ajuda, vai no centro. Vai no centro espírita, de umbanda, de candomblé. Né? Qualquer lugar que você possa, assim, tô sentindo uma parada estranha e preciso de ajuda. Porque não dá para ser passivo. Né? Se você tá sentindo que uma coisa tá te empurrando, aquilo... vou deixar. Aquilo é destrutivo. Vai dar problema se deixar. Porque se deixar, aquilo vai criando cada vez mais força. Uma amarração, ela só termina ou quando você quebra ela ou quando ela consegue o êxito. Ele fica ali. Ele fica ali, tipo, que nem uma erva daninha. E como quebra? É outro trabalho? Outro trabalho, normalmente um outro trabalho. A Umbanda faz? Faz. Pra quebrar? Faz. A Umbanda normalmente combate, né? Esse tipo de situações que forçam as pessoas a alguma coisa. Então, assim, não querendo, claro, colocar uma contra a outra de maneira nenhuma. Mas se o candomblé faz... Então o candomblé também desfaz. O candomblé também desfaz. A quimbanda também desfaz. Entendi. Ainda mais quem faz, desfaz mais ainda. Entendi. Porque sabe mais do que melhor qualquer um. Porque foi que ele mais que do que qualquer um. Mas é onde atende esse tipo de pedido. E que não quero dizer que esses lugares são menores. É característica de trabalho. Entendi. A Umbanda tem um viés caritativo, muito de... iluminação da nossa alma e tal. Então não vai promover nada que é destrutivo. A amarração é um desses elementos destrutivos. E falando ainda em trabalho e também entrando nesse lado da quimbanda, eu ouço muito
Eu já vi na Quimbanda, e isso assim, não vou mentir, porque isso dá muita audiência para mim. Quando eu falo, por exemplo, de entidades como Beelzebub, como Bafomé, como Exu Lúcifer, ou sei lá, Mamon, que são, sei lá, daimons que trazem dinheiro, prosperidade, poder, né? Isso, pelo que eu vi, é mais proveniente da Quimbanda. Como que a Umbanda vê isso? Também não tem trabalhos de prosperidade. Alan, quero ser rico. Tem trabalho de prosperidade. Tem trabalho. Tem. A Umbanda trabalha tudo também. A Umbanda só não trabalha aquilo que é preciso que o outro se destrua para que eu tenha. Entendi. A Umbanda não invade livre-arbítrio. Quero destruir tem um cara que tem um podcast, eu quero destruir o dele pro meu ter audiência. Você faz pra mim? Não vai acontecer na Umbanda. Não vai acontecer na Umbanda. Mas talvez na Quimbanda vá. Isso é um exemplo, tá, gente? Não claro. Nenhum podcast, e que também não é um problema da Quimbanda, né? A característica de trabalho da Quimbanda é não ter esse julgamento meio moral, assim. A Umbanda é muito moral, muito assemelha-se à moral cristã. Entendi. Na Umbanda a gente tem muita moral cristã intrínseca nos nossos fundamentos, né? Você vai pra Quimbanda, não tem. Então, por isso que você vai encontrar lá, vão atender talvez todo tipo de pedido. Fazem. Total, se eles tiverem como fazer, vai ser feito. Agora, os pactos é muito de tradição para tradição. Você vai num candomblé, você vai ter uma tradição, você vai ter um pacto com Oxum. Um ritual, uma magia, uma iniciação, um ebó. Para Oxum, que é uma divindade também, que também vai falar de prosperidade. Você vai para Quimbanda, vai falar de Bafomé, talvez. Você vai para Umbanda, você vai falar dos ciganos. Então, eu creio que cada movimento religioso tem também as tuas forças espirituais. Entendi. Que levantam aquela egrégora espiritual, aquela força, né? Aquela intenção, aquele desejo. E nenhuma é mais forte que a outra. Nenhuma é mais forte que a outra. Tem pessoas muito prósperas dentro da Umbanda cultuando ciganos. Tem pessoas muito prósperas dentro da Quimbanda cultuando as divindades de lá e vice-versa nas tradições africanas como Oxum, Adje, por exemplo, e outras divindades também da riqueza. Então é tudo uma questão de formato, né? Formato religioso que dá molde para aquilo que as pessoas fazem. Então tem trabalho para prosperidade dentro da Umbanda. Super tem. Aqui na Umbanda a gente não vai trabalhar com sacrifício animal, convencionalmente. Não tem. Não tem normalmente, mas pode ter um terreiro de Umbanda que vai ter. Mas se eu for falar sobre o pilar central da Umbanda enquanto uma religião, desde os primórdios, a gente está falando de uma religião que não tem convencionalmente o sacrifício animal. Eu tô amando a Umbanda, gente. Mas porque eu sofro quando eu vejo, viu? Pois é, mas é uma questão de também hoje de terreiro. Você vai ter terreiros de Umbanda que vai ter sacrifício animal. Até porque hoje em dia, Dan, vai ter terreiro de Umbanda que também cultua Quimbanda no mesmo lugar. Então, se mistura um pouco as tradições. Tem também, já vi. Se mistura. No mesmo terreiro. Se mistura. Então, ficou meio que tudo a mesma coisa, tudo no mesmo lugar. E que também não está errado, é a pessoa fazendo. Eu te perguntar como você vê isso. Eu gosto das coisas bem separadas. Eu acho que o fundamento de uma é um fundamento de uma, o fundamento de outra é um fundamento de outra. Se eu fosse da Quimbanda, eu seria da Quimbanda. Não misturaria as coisas, entende? Eu acho que tá aí a questão, né? É que é tão complexo porque a própria Quimbanda, quando a gente olha para o passado, ela nasce de uma ramificação da própria religião Umbanda. A Quimbanda e a Umbanda era uma coisa só. Era um culto só de macumba, de religiosidade afro-brasileira. Depois isso se subdividiu, no começo do século. Isso ficou, de um lado virou a Umbanda, que é uma coisa mais, entre aspas, branca, de luz, e de um lado virou a Quimbanda. De um lado pra cá de Umbanda e lado pra cá Quimbanda. E é como se tivesse separado o bom do ruim, o joio do trigo, né? No passado foi feito isso. Historicamente, há, na linha do tempo, alguns eventos que movimentaram essas duas religiões para elas se separarem. Então ficou associado a Umbanda coisa boa e a Quimbanda coisa ruim. Uma vez eu fui num cemitério lá em Mogi das Cruzes, que é um cemitério que está em situação assim de essa palavra agora tá deteriorado. Uhum. É um cemitério que tem uma história de dor, de pessoas que morreram de rancenias e tal. E eu achei uns trabalhos lá com bonequinhos, mostrei isso no vídeo e tal. E aí eu me lembro que eu postei e muita gente falou: Daniel, isso aí é Quimbanda, isso aí é religião pesada, é religião para fazer o mal pros outros. E aí eu falei, existe porque então eu conhecia Candomblé e Umbanda. E aí eu fui atrás de ver o que é a Quimbanda, né? E aí eu vi esses cultos, né? Eu fui na igreja de Lúcifer, do Mestre Jonan, não sei se você já ouviu falar dele, que é no Rio de Janeiro. E lá ele falou que tem a trindade luciferiana, que acho que é Astaró, Beelzebub, Bafomé, Astaró e Lúcifer.
E os trabalhos é isso aí mesmo. Se tiver um trabalho pra... Ele falou que alguns trabalhos ele não faz, mas esse trabalho de ganhar dinheiro, essas coisas são muito comuns, eu vejo, né? Eu até fui em um lá que eu fiquei um pouco impressionado, que teve o abatimento de um boi inteiro. Ele faz muito lá, né? O boi morreu, eu vi o boi na minha frente morrendo, eu fiquei... Tudo bem, né? A minha hipocrisia grita, porque eu sou carnívoro, mas a carne para mim vem da prateleira do mercado. Eu não quero ver o bicho morrendo. E ali naquele caso usado por um ritual, eu vi muitos bodes. Para mim o bode ser sacrificado é o mais triste. E sempre vale lembrar que eu respeito a religião e eles têm aval da lei para fazer isso, né? Eles não podem ser, como se diz, impedidos de fazer o abate animal. Eles que fazem.